Retornando então, continuando a nossa aula, tá? Achei melhor dividir os vídeos assim para não ficar muito cansativo, nem para vocês e nem para mim, tá certo? Então vamos lá, pessoal, continuando. Agora a gente vai para a parte da alta hospitalar, tá? Lembrando que isso tudo eu tô só revisando, tá, pessoal? Por isso que eu tô passando rapidinho. Isso aqui tudo eu já expliquei para vocês, tá? Tô só dando uma revisada aí para vocês relembrarem, tá bom? Então, a alta hospitalar é o encerramento da assistência prestada ao paciente no hospital, tá? O paciente recebe... Ai, gente, vocês me desculpam, mas é que a minha cachorra aqui, ela late demais. Não tem como ela ficar sem latir, tá? Uma borboleta que passa na rua, ela late. Ela tá lá fora, mas ela late muito alto. Então, acaba atrapalhando vocês aqui, né? Mas acho que tá dando pra vocês me ouvirem, né? Qualquer coisa vocês avisem, tá? Então, vamos lá, continuando. O paciente recebe alta quando o seu estado de saúde permitir ou quando está em condições de recuperar e continuar o tratamento em casa. A alta do paciente deve ser assinada pelo médico, tá? Ou existe também a alta a pedido. Lembra que eu falei para vocês? Que daí o paciente deve assinar um termo de responsabilidade, tá? Se ele quiser sair sem o médico permitir. Então, quais são os procedimentos? Certificar-se da alta no prontuário do paciente, que deve estar assinada pelo médico, verificar no prontuário as medicações, se tiver medicação prescrita para aquele horário, a gente tem que fazer antes do paciente ir embora, tá? Informar o paciente sobre a alta, entregar ao paciente a receita médica e sempre orientar, né, a respeito dos medicamentos, qual o horário que ele tem que tomar, a dosagem, tudo certinho. Auxiliar o paciente a se vestir, reunir as roupas e objetos pessoais, devolver os objetos e medicamentos ao paciente, providenciar cadeira de rodas quando necessário, né? Transportar o paciente e anotar no prontuário as condições clínicas do paciente. Como esse paciente saiu dali? Ele saiu caminhando, ele saiu com auxílio de uma cadeira de roda, do jeito que ele sair a gente tem que anotar, tá? Depois a gente vai para as transferências internas do paciente, tá? É a transferência do paciente de um setor para o outro dentro do próprio hospital. Poderá ser transferido quando necessitar de cuidados intensivos, mudanças de setor e troca do tipo de acomodação. Procedimentos. Após confirmação da vaga pela chefia, orientar o paciente, checar na prescrição toda a medicação que foi administrada e cuidados prestados. Separar medicamentos para encaminhá-los juntos com o paciente, proceder às anotações de enfermagem relatando o motivo da transferência, fazer rol de roupas e pertences do paciente, entregar à família ou ao próprio paciente. Proceder o transporte do paciente com o auxílio, levar o prontuário completo, medicamentos e pertences. Auxiliar na acomodação do paciente, retornar ao setor levando a maca ou a cadeira de rodas e preparar a unidade para receber outro paciente. Aqui eu coloquei só a transferência interna porque na externa geralmente é feito online, é um relatório online, ou melhor, o prontuário do paciente é enviado online, tá? Porque quando o paciente vai para outra unidade, a gente não pode mandar o prontuário, tá? O prontuário é um documento da unidade, tá? Então não pode sair dali. Quando é transferência no mesmo hospital, então pode ir, né? Vai só de um setor para o outro, o prontuário vai junto. Quando é para outro hospital, ele não vai. Aí os próprios médicos enviam o prontuário eletrônico, que a gente fala, né? Que daí vai por online, diretamente para o hospital que vai receber esse paciente. E os medicamentos também não vai junto, tá? Quando vai para outro hospital, não vai. A salvo se, por exemplo, é um hospital longe e no trajeto o paciente vai necessitar desse medicamento. Aí manda a dose, somente aquela dose que ele vai precisar, tá? Os outros medicamentos aí fica por conta do hospital que vai receber ele. Tá, agora a gente vai pro óbito, tá? Também tem que fazer relatório de óbito, tá? Quais são os procedimentos? Anotar data, horário em que foi constatado o óbito. Lembra que eu falei para vocês? O médico que dá o horário, tá? Constatado o óbito às 20 horas e 32 minutos, tá? Cuidados e procedimentos realizados anteriormente, que é a RCP, se foi feito, né? A reanimação cardiopulmonar, você tem que anotar também, realizada RCP por 40 minutos, tá? Qual médico constatou o óbito? Tem que estar no relatório também. Horário em que foi desligado os aparelhos, rol de valores e pertences do corpo e a quem foi entregue, também é muito importante, tá? Procedimentos pós-morte,
higiene, tamponamento, curativo, retirada de dispositivos, isso tudo a gente vai aprender a fazer também, tá? Posicionamento anatômico do corpo sempre que possível. Lembra? Eu falei que tem que deixar o corpo em posição anatômica, tá? Por quê? Porque acontece o enrijecimento cadavérico, tá? Que é quando o corpo fica duro, né? Então, a gente já tem que sempre deixar na posição anatômica, para não endurecer antes, né? Identificação do corpo, a gente coloca uma identificação na testa, tá? Que depois vai cobrir com lençol, né? Então a gente coloca, pode ser um esparadrapo mesmo na testa com o nome do paciente, data e horário do óbito, tá? Tem que sempre lembrar de colocar isso aí. Então, quais são os procedimentos? Ah, tá, isso que eu já li. Identificação do corpo, anotar o horário em que o corpo saiu do setor, isso também é muito importante, tá? Aí, pessoal, a gente vai para essa última parte, que eu não tinha explicado para vocês, mas eu vou explicar agora, tá? Que é a passagem de plantão e os registros de medicações, tá? A passagem de plantão, eu não vou nem colocar, não vou passar o exemplo para vocês, porque é uma forma mais verbal que a gente utiliza, tá? Verbal, assim, que a gente fala mesmo, tá? Para a próxima equipe que vai assumir o plantão, como que foi, né? Como que foi o decorrer do plantão. Então, como que funciona? Utilizada pela enfermagem como um mecanismo de assegurar a continuidade da assistência prestada. A passagem de plantão é uma atividade fundamental para a organização da rotina do cuidar. Nela estão inseridas informações referentes ao estado do paciente, o tratamento realizado, as possíveis intercorrências e o que mais merecer atenção por parte da equipe de saúde. Então, como que acontece isso aqui? Todas as vezes que a gente encerra um plantão, a gente nunca pode ir embora sem antes chegar a outra equipe, que vai assumir o próximo plantão. Por quê? Porque a gente tem que fazer essa passagem de plantão, tá? Às vezes você tá lá, mas já passou do horário da outra equipe chegar, mas aconteceu algum problema, né? A outra pessoa que vai assumir, por exemplo, não sei, o ônibus atrasou, acabou a gasolina do carro, enfim, você tem que esperar ela chegar, porque você tem que passar o plantão para ela. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar para essa pessoa tudo o que aconteceu, todas as intercorrências que aconteceu no seu plantão, tá? As intercorrências mais diferentes, tá? As naturais, não precisa passar porque vai estar anotado lá no prontuário do paciente, na anotação de enfermagem que você fez, você anotou lá. Mas as intercorrências mais diferentes, a gente tem que passar. Por exemplo, o paciente tal do leito tal não tomou o medicamento do horário tal porque não tinha ou porque ele não quis, enfim. Essas intercorrências têm que ser passadas, tá? A passagem de plantão consiste em uma rotina onde a equipe assistencial de um turno transmite ao turno seguinte de uma forma sistematizada, tá? Informações relevantes e pendências relativas ao gerenciamento dos casos. Sob sua responsabilidade. O resultado esperado é a garantia da continuidade da assistência e, com isso, evitar perdas de informações relevantes para os membros da equipe assistencial. É o momento em que relata de forma verbal, tá? Ou seja, falado e escrita, né? A parte escrita é o que a gente anota lá na anotação de enfermagem, todo o cuidado prestado ao paciente durante o seu turno de trabalho, tá? O prontuário do paciente deve ser utilizado na passagem de plantão, sendo instrumento básico, prescrição médica, folha de controle e plano assistencial, tá? Então, um pouquinho antes de encerrar seu plantão, você vai lá, pega o prontuário de cada paciente e vê, né? Se tiver alguma intercorrência que você vê que é necessário passar para o próximo, você já vai gravando e vai passando, né? O ideal é pegar o prontuário de cada paciente, já dá uma folheada meia assim por cima, você já vai lembrar, esse aqui é o paciente que aconteceu isso, isso e isso, tá? Ou aquele paciente tal, eu fui tentar, por exemplo, fazer a contenção nele, mas ele tá agressivo, né? Então toma cuidado com ele. Então são informações importantes para a próxima equipe que vai assumir o plantão, que daí ele já sabe o que está acontecendo, né? Vai ser muito mais fácil para ele estar realizando as atividades, tá? Então isso é a passagem de plantão, as informações do que aconteceu no seu plantão, você vai passar para a próxima equipe, que vai assumir o próximo plantão, certo? Aí a gente vai então para nossa última parte, que é os registros de medicações. Isso aqui, pessoal, é muito, muito, muito importante, tá? Acho que os registros mais importantes que tem é a anotação de enfermagem,
e esses registros de medicação. Esses registros de medicação você não vai precisar fazer um relatório também, tá? Mas tem uns macetezinhos aqui que a gente tem que saber fazer também, tá? Então, o que que é isso? A enfermagem atua na última etapa do processo, preparo e administração dos medicamentos, tá? Ou seja, na ponta final do sistema de medicação, e isso faz com que muitos erros cometidos não detectados no início ou no meio do sistema lhes sejam atribuídos. Então, o que que acontece? O médico prescreve a medicação. Aí, essa receita vai para onde? Para o farmacêutico. O farmacêutico pega essa receita e libera a medicação para o técnico, tá? O técnico é quem vai executar essa medicação. Então, assim, se o médico prescreveu uma medicação numa dose errada, exagerada, e sei lá, por um descuido dele, ele não percebeu, por exemplo, era uma dose que era uma criança, tinha que ser uma dose menor, e ele não percebeu que era uma criança, ou nem lembrou que era uma criança e colocou uma dose de adulto, tá? E aí essa receita foi para o farmacêutico também não ligou de saber se era criança ou não e liberou a dose, tá? Quem vai fazer essa medicação? É os técnicos. Então, se tiver de acontecer algum problema com esse paciente, quem que fez errado foi o técnico. Tá certo que não vai ser a responsabilidade só sobre o técnico, tá? Porque daí você vai pegar a receita e vai ver que o médico prescreveu errado, que o farmacêutico liberou errado, tá? Então o erro vai vir sobre todos. Mas os técnicos também têm que seguir. A gente segue os 9 certos, que eu vou passar para vocês também na administração de medicações, para não fazer nenhuma medicação errada. A gente tem que conhecer a nossa obrigação, conhecer a ação de cada droga, de cada medicamento, tá? A dosagem, a gente tem que saber mais, pelo menos mais ou menos, ó, essa dosagem é para adulto, essa dosagem é para criança, para não acontecer esses erros, tá? E ainda assim acaba acontecendo, né? Então esses registros de medicação é muito importante para que não ocorra esses erros, tá? Como assim? Como que a gente vai fazer isso? Esse fato também aumenta a responsabilidade da equipe de enfermagem, tá? Pois ela é a última oportunidade de interceptar e evitar um erro ocorrido nos processos iniciais, tá? Então, assim, um técnico que consegue observar, né, ele consegue evitar erros, né? Transformando-se em uma das últimas barreiras de prevenção e garantia da segurança do paciente. Além de ser responsabilidade da enfermagem, executar os 9 certos, tá? Que a gente vai ver depois. Um desses 9 certos é se é a droga certa, se é a dose certa, se é o paciente certo, tá? Para a administração de medicamentos. Também existem algumas formas de identificar a situação em que a prescrição medicamentosa se encontra. Aqui começa, tá? Para medicamentos em que estamos realizando o preparo, devemos marcar com uma bolinha ao lado ou embaixo do horário da medicação. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui exemplo. Dipirona EV 8 em 8 horas. O médico só coloca isso aqui lá no prontuário do paciente. Peraí, vou ver se eu consigo marcar. Aqui, ó. O médico só coloca isso aqui, ó. Dipirona EV de 8 em 8 horas. Só isso que ele coloca, tá? Aí a gente vai pegar o prontuário e vai estar lá, dipirona EV de 8 em 8 horas. Primeira coisa que a gente faz? O aprazamento. O que é esse aprazamento? Se é de 8 em 8 horas, eu vou contar, vou fazer ali as continhas no meu dedo, de 8 em 8, tal, tal. Então vai dar 16 horas, 24 horas, 8 horas. Eu tenho que colocar todos esses horários aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui, ó. 16 horas, 24 horas, 8 horas. Todos esses horários eu tenho que fazer essa medicação no paciente, certo? Aí tá, coloquei lá, o médico colocou a prescrição de pirona EV de 8 em 8 horas, eu fiz o aprazamento às 16 horas, às 24 horas e às 8 horas. Aí eu vou preparar esse medicamento, por exemplo, deu 16 horas, ou vou preparar um pouco antes, vou preparar umas 5 para as, né, 15h55, vamos por 5 para as 4, tá? Para dar tempo, quando der às 16 horas, eu já tô lá no quarto, já tô fazendo a medicação para fazer no horário certinho. Então, umas 5 para as 4, eu vou começar a preparar esse medicamento. Aí eu vou pegar o prontuário do paciente e eu vou fazer uma bolinha embaixo do horário, onde eu vou fazer essa medicação, tá? Então, se eu vou fazer essa medicação às 16 horas, eu tô preparando ela, eu faço uma bolinha embaixo. O que quer dizer? Se alguém chegar e pegar esse prontuário desse paciente,
ele vai ver que tem alguém preparando esse medicamento. Então, se tem alguém preparando, é porque alguém vai fazer. Que quem prepara a medicação é quem faz. Você nunca pode fazer medicação que outra pessoa preparou, tá? Então, se tem alguém preparando, é porque alguém vai fazer essa medicação. Então, eu não vou nem mexer, tá? Deixa eu contar um caso pra vocês, que eu gosto de contar casos, que daí vocês conseguem memorizar melhor. Isso aconteceu comigo, tá? Eu tava fazendo estágio, na minha época de estágio, no hospital. Cheguei lá cedo, né? Peguei o prontuário do paciente, que a professora falava assim, ó, cada um pega um prontuário, né? Pega um paciente, vê o que tem lá no prontuário do paciente para fazer e faça. Aí peguei o prontuário desse paciente e tinha lá uma medicação intramuscular, só não lembro que medicação que era. Às 8 horas, a gente chegava às 8 horas, né? Falei, eu já vou preparar, não tinha nenhuma bolinha embaixo, não tinha nada, tá? Falei, eu vou preparar e vou fazer essa medicação. Fui lá, preparei a medicação, coloquei na bandeja, fiz a bolinha embaixo, né, do horário da medicação e fui pro quarto fazer essa medicação. Cheguei lá, era uma mulher. Fiz, né, intramuscular, tá? Fiz a medicação na mulher. Depois que eu fiz, a mulher pegou e falou assim: Ô moça, deixa eu te perguntar uma coisa. A outra enfermeira que trabalha aqui, ela acabou de sair daqui e ela fez uma injeção nesse mesmo lugar que você fez. Aí na hora eu já caiu minha ficha. Eu falei, vixe, ela não marcou lá e eu fiz de novo a medicação. Na minha mente já veio isso, né? Mas tem hora que você tem que pensar rápido. Eu falei, eu não vou apavorar a paciente, né? Aí eu disfarcei, né? Falei assim, foi, mas é outro medicamento. Eu falei pra ela, esse é outro, né? Mas eu sabia que não era, que só tinha aquele lá, 8 horas, só tinha aquele medicamento, né? Aí eu peguei e voltei pro postinho de enfermagem, chamei a professora e contei pra professora. Falei, professora, aconteceu isso e isso. Não tinha nenhuma bolinha embaixo. Então, ou seja, pra mim não tinha ninguém preparando. Eu preparei, fui lá e fiz. Depois que eu fiz, a mulher falou que a outra enfermeira tinha feito no mesmo local. Aí a professora foi, chamou essa enfermeira, daí a gente conseguiu identificar quem que era. Era uma enfermeira, ó, velha já de hospital, que aquelas que acham assim, isso aí não precisa de nada disso, sabe? Por isso que eu falo pra vocês, gente. Vocês têm que tomar muito cuidado com o que acontece hoje no hospital e com o que eu ensino aqui, tá? Porque eu ensino o jeito certo, para não acontecer erros, tá? Se você vai pelo que é feito hoje no hospital, tomem cuidado, tá? Então, essa enfermeira é uma enfermeira muito antiga lá do hospital. E aí a professora pegou e chamou ela e falou assim, ó, você fez a medicação da fulana assim, assim, assado? Ela falou, fiz. Daí a professora falou assim, mas você não identificou no prontuário que você estava fazendo. Ela falou assim, ai, nem lembrei. Sabe assim, tipo, não dá importância para essas coisas. Daí a professora falou, mas só que por isso a minha aluna pegou, não tinha nenhuma anotação lá, ela pegou e fez também. A paciente tomou a medicação 2 vezes. A sorte que era um medicamento que não fazia tanto mal, aí a gente foi atrás do médico, né? Falou pro médico o que tinha que fazer, e aí ele viu que não tinha problema. Ele falou, não, deixa quieto. E também não comenta nada, não fala nada, né? Mas e se fosse uma criança, né? Poderia até, de repente, ter ido a óbito essa criança. Se faz uma dose alta, né? Que no caso ela recebeu a dose dobrada, 2 vezes, né? Então, assim, vocês tomem muito cuidado com isso, tá? Tomem muito cuidado com os costumes que já tem nos hospitais, tá? Das enfermeiras antigas, que acham que essas coisas não têm importância, que isso é frescura, tá? O que eu passo para vocês é o certo, então tentem fazer o certo, tá? Então, sempre quando for preparar uma medicação, faz a bolinha embaixo, sinalize que você está preparando, para não chegar ninguém lá e fazer depois a mesma medicação, tá bom? Então, conseguiram entender. Se eu estou preparando, faça uma bolinha embaixo do horário. Aí depois, a gente vai para essa parte aqui, ó. Para medicamentos que já foram preparados e administrados, devemos fazer a checagem em cima do horário prescrito, com as iniciais do seu nome e, dependendo do protocolo da instituição, o número do Corém. Então, se eu já fiz a medicação, eu vou passar um risco em cima dessa medicação, igual tá aqui na apostila de vocês, e eu vou colocar meu nome em cima, eu vou assinar. Em alguns locais pede para assinar e colocar o número do Corém, tá? Nesse caso que eu contei para vocês, a técnica não tinha nem feito a bolinha e nem checado. E ela já tinha preparado a medicação e já tinha administrado. E ela não checou. Até a professora falou para ela, você não fez nem a bolinha e você nem checou a medicação. Aí ela falou, não, mas eu deixo para checar só no final, quando eu já fiz de todo mundo. Então, por isso que eu falo,
fez o procedimento, já anota, já checa, faz o que tem que fazer, não deixa para depois, que dá problema, tá? Então, fiz a medicação, preparei e fiz a medicação, eu checo, passo um risco em cima do horário e assino meu nome, tá? Essa é a checagem que a gente chama. E aí depois, por último, para os medicamentos que não foram realizados, independente do motivo, tá? Se o paciente não quis ou se não tinha o medicamento lá no hospital, independente do motivo, não foi feita aquela medicação, a gente faz um círculo em volta do horário, tá? Aqui ficou meio fora o círculo que eu fiz na apostila de vocês conseguem visualizar lá, né? Aqui, ó, né? Aqui, ó, no 16. Vocês viram que o círculo ficou meio fora, tá? Mas não é, esse círculo tem que ficar em volta de todo o horário. Tinha que ficar em volta do 16 aqui, aquele ficou meio fora, tá? Então, gente, se atentem com esses detalhes que são muito importantes, tá? Se eu tô preparando a medicação, eu vou fazer uma bolinha embaixo do horário da medicação. Se eu já preparei, se eu já fiz essa medicação, já administrei, eu vou checar, passar um risco em cima do horário e vou assinar meu nome, tá? Se eu não fiz essa medicação, independente do motivo, se eu esqueci, se não deu tempo, se o paciente não quis, ou às vezes não tem no hospital aquele medicamento, independente do motivo, não foi feito? Não. Circula em volta do horário que não foi feito, tá? Isso serve também para a próxima equipe que assumiu o plantão e vai pegar esse prontuário e vai ver que aquela medicação não foi feita. Porque de repente ele vai assumir esse plantão e o paciente vai falar assim: ah, eu tô com muita dor de cabeça. Aí o técnico, o profissional vai lá pegar o prontuário do paciente e vai ver, ó, mas a dipirona que era para ter feito nesse paciente tal hora não foi feito. Então por isso que ele tá com muita dor de cabeça, né? Aí a gente já vai procurar entrar em contato com o médico e falar se pode ser feito naquele horário. Então, assim, essas coisas a gente fala assim, são coisas mínimas, mas que são de suma importância. A gente não pode deixar passar batido, tá? Para não acontecer os erros. Certinho, pessoal, já tá dando 22 minutos. Eu vou parar aqui mais uma vez, mas a gente já conclui aqui essa parte dos registros, tá bom? Mais uma vez eu falo para vocês, se ficou alguma dúvida, mandem no grupo, mandem áudio, mandem escrito, que até o final da aula eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mandar para vocês os exemplos dos registros, mas eu vou mandar fotos, porque os registros eu quero que vocês façam manuscrito, tá? Eu quero que vocês façam na mão os exemplos. Eu cheguei a passar na sala de aula, mas foi bem quando nas aulas, que daí acho que foi só o Ronaldo que foi na aula. Então o Ronaldo já tem esses exemplos, tá? Quem quiser pegar com ele também, fica à vontade. Mas eu vou tirar foto do que eu tenho aqui e já vou mandar no grupo. E vocês vão copiar no caderno de vocês esses exemplos, tá? Desses registros. E vão me mandar, tá bom? As fotos copiadas com a letrinha de vocês, tá bom? E daí, valendo nota também, tá? Vale um pontinho. Vocês têm que me entregar essas fotos até amanhã. Até amanhã, 6 horas da tarde, para eu poder visualizar certinho, tá bom? Copiem para mim, anotem no caderno de vocês e já passem para a caderneta. Lembra que eu falei para vocês da caderneta que vocês vão precisar no estágio? Já passem para a caderneta que vocês vão utilizar muito esses registros, principalmente o de anotação de enfermagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, manda as dúvidas lá no grupo que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Beijo!